Hoje quero compartilhar com vocês um texto. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes, mas sempre com enfoques diferentes. E hoje eu queria compartilhar com vocês também uma maneira diferente de olhar para esse texto. Esse texto faz referência a um general que era leproso, e vocês certamente conhecem pelo nome de Naamã. Está certo assim? Naamã. Ele está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, com esta referência que eu quero fazer hoje. Eu quero dizer para vocês como Deus agiu na cura desse homem chamado Naamã. Como Deus agiu na cura de Naamã. Porque Naamã era leproso. E ser leproso na época de Naamã era algo muito complicado, porque a lepra era uma doença que segregava as pessoas. As pessoas tinham dificuldade de conviver em sociedade por conta da lepra ser uma estigmatização da pessoa. A pessoa tinha que ficar reclusa, tinha que ficar em estado de isolamento para evitar o contágio. Então, até pouco tempo atrás disso, eu tive a oportunidade de pregar num leprosário. E havia uma corda que separava a gente que estava pregando dos nossos irmãos que tinham esse problema do outro lado. E era uma segregação. E a gente ficava constrangido de estar ali, eles ficavam constrangidos, mas era como se tratava a lepra, isolando as pessoas para que não houvesse contágio, né? Esse homem era um general de guerra, era um general de exército. E ele representava um exército poderoso, o exército da Assíria, que foi um exército que invadiu o povo de Deus do Reino do Norte. Este homem, a Bíblia diz que ele tinha um problema. Ele era leproso. E esse texto começa mostrando isso. E como foi que Deus alcançou esta pessoa? E como foi que Deus curou essa pessoa? E como foi que isso traz para nós, e como é que isso pode trazer para nós lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje? Então eu gostaria de começar essa leitura no capítulo 5, e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém era leproso. Olha aí, era um homem com características especiais, mas diz no texto que porém ele era, o que ele era? Leproso. Então era um estigma na vida dele, era uma marca, ele era leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nesse versículo aí, volte para o 2, por favor. Neste versículo aí, está dizendo que este exército deste Naamã levou de Israel uma menina escrava para trabalhar na casa dele, no local onde ele morava. E essa menina foi transportada entre os demais e foi servir na casa dele. Ela que era uma transportada, ela que era uma pessoa transportada como escrava desde a terra de Israel para a terra onde morava o Naamã. Verso 3, olha só. E disse esta menina à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então eu quero parar aqui um pouco para conversar com vocês. A Bíblia diz que esse homem era um general de guerra, era um homem importante no seu ambiente, era respeitado, era querido. A Bíblia, porém, diz assim: porém ele era leproso. Então havia na vida deste general um porém através do qual qualificava a vida dele como uma vida complexa, complicada, problemática, porque
ele era leproso. O porém dele era a lepra. E às vezes nós paramos para olhar na nossa vida, nós somos bem-sucedidos em muitas áreas da nossa vida. Às vezes somos bons funcionários, às vezes somos bons empresários, às vezes somos bons esposos, esposas, às vezes somos bons membros de igreja, mas às vezes lá no meio de todas essas bondades existe um porém. O porém aqui era uma saúde complicada, era um problema complicado, era uma doença complicada, porque era uma doença que tirava as pessoas, de certo modo, da circulação natural, livre, espontânea. Ele tinha que se resguardar. Quem sabe olhando para a sua vida, você diz, puxa, minha vida vai tão bem aqui, vai tão bem aqui, vai tão bem ali, vai tão bem acolá, porém, há alguma coisa lá que incomoda, há alguma coisa lá que machuca, há alguma coisa lá que restringe, há alguma coisa lá que limita, há alguma coisa que você pode dizer que é um porém na sua vida. Então aqui você estaria na companhia de pessoas como Naamã, que embora muito bem sucedidos em várias áreas da sua vida, carregava consigo um porém. E você pode ser também como ele, pessoa bem-sucedida que lá no fundo carrega um porém. Às vezes algo que aconteceu há muitos anos na sua vida, algo que marca a sua caminhada, algo que aconteceu recente, não importa. Importa que você enxerga aquilo como um porém, coisa que está lá, mas você não gostaria que estivesse. Então era o caso do Naamã. Olha só, o segundo momento desse texto diz que quando ele foi levando os escravos, aqueles que ele havia conquistado, havia uma menina que foi servir na casa dele. E olha, interessante, quando aquela menina chega lá, olha o que essa menina diz. Se a minha senhora soubesse que lá em Israel em Samaria, tem um profeta que, interpretando o propósito de Deus, poderia trazer uma resposta para esse porém do seu marido. Então ela abre na mente da esposa do general, ela abre uma janela de esperança. Existe alguma coisa lá em Samaria que não existe aqui. Existe algo lá que pode fazer diferença neste porém da vida do seu marido. Ela então compartilha com seu marido, e o seu marido então recebe aquele testemunho dela, aquela palavra dela, e se organiza para fazer uma visita a Samaria, a fim de experimentar ali aquilo que a menina estava dizendo. Agora você vê uma menina que vem deslocada de uma região, trazida como uma escrava, conquistada de guerra, podia chegar na casa de alguém, podia estar com seu coração revoltado, porque ela estava ali contra a sua vontade. Ela fora arrastada até ali por um exército inimigo. Mas quando ela está ali, o seu coração estava cheio de Deus, cheio das coisas de Deus, cheio dos sentimentos de Deus. Quando ela chega ali, ela não vê um opressor, ela não vê alguém que está oprimindo a sua vida, ela não vê alguém que está escravizando a sua vida, ela vê um ser humano com uma necessidade, com uma doença, e pelo que ela tinha dentro de si, que era a compreensão do poder de Deus, ela disse: se esse homem estivesse diante do meu Deus, que está lá, representado pelo profeta Eliseu, essa situação dele poderia ser superada. Olha que fé essa menina tinha no seu coração. Olha que fé essa garota abrigava no seu coração ao ponto de superar todas as dificuldades que pudesse ser aquele desterro. E agora ela estava ali olhando para aquele homem, um general que possivelmente ganhara a guerra contra o seu povo, e ela estava ali olhando para aquela pessoa, mas ela não tinha nenhum sentimento a não ser: se esta pessoa estivesse diante do meu Deus, essa pessoa veria um milagre acontecer na sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós devemos nos encher de Deus.
nos encher do Espírito do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, porque o Espírito, enchendo as nossas vidas, ele produz um fruto, ele frutifica dentro de nós o seu fruto, e o seu fruto é benignidade, é bondade, é domínio próprio, é temperança, é mansidão, é amor, fé, alegria, e isto que ele produz em nós, se reflete na nossa fala, nos nossos relacionamentos, e aí a gente começa a perceber que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então eu não preciso receber para depois dar, como se eu tivesse que ter um crédito para depois pagar esse crédito. Por isso que a Bíblia diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então quem tomou a iniciativa de nos amar foi o Senhor. E a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, se Deus nos dá o Espírito Santo, e esse Espírito Santo traz para dentro dos nossos corações o amor de Deus, então não é com o meu amor carnal que eu exerço esse tipo de amor que essa menina exigiu. É com o amor de Deus que está derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Então, se a minha vida é o templo do Espírito, se o Senhor disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada, se a essência de Deus, que é o amor, vem para dentro da minha experiência pessoal, é com esse amor que eu me manifesto no mundo ao meu redor. É com esse amor que eu posso dizer: o meu Deus pode estender uma bênção à vida até daquele que me oprime por alguma razão, até daquele que me maltrata por alguma razão, até daquele que me machuca por alguma razão. Ou seja, eu vou transcender esta condição puramente humana e carnal para manifestar no mundo o amor de Deus. Assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquelas pessoas muito boas, que não tem problema, que não tem conflito, que não tem dificuldade, que não tem nada, que são maravilhosos e espetaculares. Deu o seu Filho para essas pessoas, a fim de que essas pessoas sejam salvas, porque são boas demais. Foi assim? Ele deu o seu Filho para o mundo, para todos os que estão no mundo. Aí tem estrupadores, tem todo tipo de gente, tem assassinos, tem corruptos, tem pessoas maravilhosas, espetaculares. O mundo está cheio de todas estas coisas, e é para dentro de todas estas coisas que Deus envia o seu Filho como um missionário. Ele tinha um filho só, unigênito, e fez dele um missionário, missões mundiais. Mandou o seu Filho vir a este mundo, trazendo o seu amor para aplicá-lo aos nossos corações, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, para nos resgatar do pecado para, pela sua graça, a especial e tão grande salvação. Aquela menina manifestou isso, sentimento de atenção às pessoas, pelo fato que ela era a habitação de Deus. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que pensar que uma igreja, ela deve esforçar-se por sacrificar a sua própria carne, ou seja, mortificar a sua carne, como diz a Bíblia, e dar espaço à manifestação do Espírito de Deus em seus membros. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que tirar de dentro de nós o velho homem, para colocar dentro de nós o novo homem, nascido de Deus, nascido do alto. Então nossas vidas devem ser plenas do novo homem, e por isso temos que vencer o velho homem. Por isso que o Espírito de Deus milita contra a nossa carne contra o Espírito de Deus, para que a gente não faça o que a carne quer fazer, porque aquela menina podia ter toda a possibilidade de se revoltar contra aquele homem, xingar aquele homem, né? Achar que ele representava tudo de ruim na vida dela, e como de fato devia representar mesmo, mas ela tinha uma percepção maior. Ela olhou para ele e viu como uma pessoa leprosa,
que precisava da graça de Deus. Quantas vezes nós queremos que as pessoas nos enxerguem como boas pessoas e que elas nos alcancem com seus elogios, com suas palavras boas e como nós fôssemos especiais. Poucas vezes vamos querer estar no lugar do Naamã. Queremos mais estar no lugar daqueles que recebem as referências elogiosas, boas. Mas aquela menina não simplesmente se preocupou com a aparência ou com a função daquele homem. Ela se preocupou com o fato que ele tinha um porém. E ela sabia que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, por tudo que ela havia aprendido e visto em Israel, ela sabia que podia ter uma solução para aquele problema. Então, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Se você encontra um porém na sua vida, olhe para você agora e saiba que o mesmo Deus também pode construir com você e em você algo tão maravilhoso e tão especial quanto ele construiu na vida daquele homem. Isso porque houve um processo. E eu queria que você conhecesse o processo, porque muitas vezes as coisas não acontecem. E não acontecem porque nós falhamos no processo. Nós falhamos porque não conhecemos as Escrituras. Nós falhamos porque não percebemos através das Escrituras que existe um processo na ação de Deus em nossas vidas. E muitas vezes coisas espetaculares não acontecem porque no meio do processo a gente interrompe o processo. A gente anula o processo. E depois a gente diz: Deus não respondeu, Deus não fez, Deus não agiu. Mas muitas vezes não foi que Ele não agiu, foi que nós cortamos o fluxo da operação dEle. Muitas vezes nós impedimos a operação dEle. E aí nós não nos damos conta de que agimos mais pela nossa carnalidade humana do que pela fé bíblica que remove as montanhas. É isso que eu quero te mostrar ao longo desse texto. Coisas que vocês precisam ver que impedem a ação de Deus na nossa vida. Então, ele agora, verso 4, por favor. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, ele foi falar com o rei, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então ele foi lá dizer ao rei: a menina que é da terra de Israel, ela falou isso, isso e isso. Olha então o que o rei diz para ele. Veja lá o verso 6. 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Então o rei falou assim: vai lá, eu vou mandar uma carta para o meu colega de lá, o rei, né, daquela região lá, está lá, eu vou mandar uma carta para ele, pedindo para ele te atender. Então, você chega lá, apresenta. E ele então resolveu levar uns presentes também. E foi na direção que a menina lhe havia indicado. E levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu o cures da sua lepra. Olha aí. Então o rei, olha como as coisas vão tomando uma dimensão diferente. A menina falou que ele devia estar perante já o rei entendeu que ele devia estar lá perante o rei, e o rei agora recebe uma carta dizendo: estou mandando essa carta. Olha, ele já tinha invadido o reino, ele já era opressor, e agora manda uma carta, e o homem agora vai dizer: mas como que eu vou curar esse indivíduo? Eu não tenho esse poder de curar esse indivíduo. Foi isso que ele falou. Veja o verso seguinte. Olha o que o rei de Israel diz. E sucedeu, 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deverá, nota, peço, pelo que deveras notai,
peço-vos, e vede que ele busca uma ocasião contra mim. Então o que o rei disse? Olha, ele manda isso aqui, e ele está querendo que eu crie uma situação aqui, e eu estou achando que ele quer de fato usar esse fato politicamente para me oprimir, para me prejudicar. Não é assim? Quantas vezes a gente deixa de entender as coisas como elas são, para entendê-las como elas parecem ser? E às vezes a gente toma decisões baseadas em narrativas, em situações que não são a verdade, mas coisas que parecem ser a verdade. Então nós crentes devemos ter aquele momento de reflexão, pedir a sabedoria que vem do alto, pedir a Deus que nos dê o espírito de discernimento espiritual, discernimento das coisas, para que a gente não fique tomando decisões ou tendo interpretações que não tem nada a ver com o propósito de Deus, mas sim com as situações humanas. Então é importante que a gente entre no processo com Deus sabendo a verdade de Deus e não as interpretações humanas. Por que nós sabemos isso? Porque nós conhecemos a história. Então nós estamos vendo que aconteceram essas coisas no meio do caminho. E quantas vezes no meio do caminho aquele projeto de Deus fica interrompido porque você está entendendo as coisas erradas, você está tendo sentimentos errados, você está interpretando as coisas erradas. Daí a pouco você escolhe um caminho que não é o caminho de Deus, mas é o caminho que você, pela sua interpretação, pela sua maneira de entender, elegeu como sendo o verdadeiro, o caminho verdadeiro. E não é. Tanto não é que você vai ver a sequência do texto, para você ver o que a gente precisa fazer para ter uma sensibilidade espiritual e não se deixar levar por esta situação. Aí o rei falou, é possível que ele queira me fazer algum mal. Mas olha o que acontece nesse contexto, porque Deus vai conduzindo as coisas. E às vezes aparecem respostas de Deus de onde você não espera. Você às vezes está pensando uma coisa, está pensando igual aquele rei ali, do mesmo jeito, e de repente Deus te surpreende com algo que você nem esperava. Olha só o que acontece. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então o profeta viu aquele cenário, e ele alerta o rei, não rasgue a sua veste, manda esse homem vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Deus está conduzindo. A menina falou que ele tinha que estar perante o profeta. Aquela situação poderia desviar completamente o curso, mas por alguma razão o profeta ouve essa situação que aconteceu com ele, e ele diz para o rei, não fique assustado com isso, manda esse homem vir aqui, que ele vai entender que há profeta em Israel. É importante essa compreensão de como que os responsáveis pelas coisas de Deus, como era o caso do Eliseu, tenham de tal maneira uma percepção que eles possam ajudar as pessoas a corrigir o curso, para que não deixe as pessoas enganadas ou iludidas por pensamentos errados. Então é muito importante que a gente tenha essa sabedoria. Então a igreja precisa orar pelo pastor, orar pelo ministro de música, orar pela direção da igreja, orar pelo professor da escola dominical, para que esse conjunto seja cada vez mais antenado com o Espírito Santo e com a palavra, para que não haja distorção na interpretação, a fim de que o Senhor Deus possa realizar a obra dele sem embaraços da nossa parte, sem obstáculos da nossa parte, porque muitas vezes não é Deus que para a obra, é a gente que cria obstáculo, é a gente que põe problema no meio, é a gente que bota a obra da carne na frente do fruto do Espírito, é a gente que atrapalha o curso do projeto de Deus para a vida da nossa
família, da nossa igreja, da nossa própria vida e da sociedade, de modo geral. Quanta gente na sociedade faz a coisa completamente fora do propósito de Deus, e aí dá uma confusão danada, e você não sabe por quê? Porque os homens se distanciaram dos justos, santos e retos caminhos do Senhor. Não há equidade, retidão, justiça, não há. Então, as coisas interpretadas a revelia do propósito de Deus, produzem frutos consequentes com essas interpretações. Daí a razão porque tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Se pensa errado, vai agir errado. Se pensa fora do propósito de Deus, vai agir fora do propósito de Deus. Mas lá está o profeta, e lá está a oportunidade de rever o projeto de Deus, rever o caminho de Deus. Então, quando ele diz isso, veja o verso 10, o que acontece? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, não, é o verso, então é o 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou na porta do Eliseu. Então, o que o rei falou? Então, vai lá, vai na casa do Eliseu. E ele então junta a sua parafernália todinha, seus ajudantes de ordem, os presentes que ele tinha levado, tudo, a caravana inteira, ele vai para a casa do Eliseu. Até aí está tudo certo, né? Estamos caminhando na direção de resolver o problema. Olha o que acontece no verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, ele foi para a casa do Eliseu. Ele queria encontrar lá com o Eliseu. O Eliseu não foi encontrar com ele. O Eliseu não o recebeu. O Eliseu disse, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha, o que o Eliseu falou com ele? O seu problema é lepra? Sim ou não? Então você vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, e você vai ficar curado da sua lepra. O que ele faz? Ele se revolta contra o Eliseu, porque ele não era um general. Ele diz assim, como é que eu venho aqui, e o indivíduo nem me recebe, me manda ir para um lugar? Então, ele ficou tão revoltado, que ele queria ali mesmo parar o processo. Ele queria voltar para a terra dele. Quantas vezes você deixa de receber a bênção de Deus, porque você fica com raiva, você fica revoltado, você deixa de fazer o que Deus manda fazer, porque você acha que você deve fazer o que você quer fazer, e aí você comete o erro, aí você interrompe o projeto de Deus, por causa de um coração duro, e o Senhor, que depende da sua flexibilidade, para que o Espírito Santo possa te conduzir em toda a verdade, o Espírito Santo fica assim, o coração é uma pedra, não tem como, o coração está empedernido, eu bato na porta, a porta não abre, é isso que eu estou à porta e bato. O Espírito Santo falou isso para uma igreja, a igreja está com a porta fechada para o Espírito. Então, ali, olha o que aconteceu na vida desse homem. Porém, Naamã muito se indignou. Olha, por que ele se indignou, quer ver? E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, o Naamã já tinha todo um esquema para o profeta agir. O profeta tem que agir assim. Ele tem que chamar, tem que me ficar em pé, tem que orar, tem que chamar o Deus, tem que botar a mão na minha ferida, ele tem que fazer. Então, o Naamã tinha todo um protocolo que o profeta devia seguir para que ele fosse abençoado. E quantas vezes a gente tem protocolo para o outro seguir? Quantas vezes a gente vai dizer que o outro tem que fazer assim, assim, assim? Nem pergunta a Deus, a gente já tem um protocolo, acha que aquele protocolo é o outro também tem que seguir. Todo mundo tem que seguir o mesmo protocolo que eu adoto. Mas o protocolo de Deus era diferente. Então tem que ter muito cuidado para não tomar o lugar de Deus no processo. O lugar de Deus é o lugar de Deus. O lugar do homem é o lugar do homem. Mas somos cooperadores de Deus e não bloqueadores do processo de Deus nas nossas vidas.
que acontece lá então? Olha só, verso 12. Então, ele não mandou o profeta ir tomar banho lá no Rio Jordão 7 vezes? Olha o que o general disse. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então assim, o cara me mandou ir tomar banho no Jordão, mas eu tenho na minha terra rios melhores do que o Jordão. Então por que eu vou para o Jordão, se eu tenho na minha terra Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? É quando o indivíduo se acha tão mais poderoso do que o próprio Deus, tão mais poderoso do que a palavra profética de Deus, e acha que vai fazer melhor se fizer do seu jeito. Ele não está querendo fazer do jeito de Deus, ele está querendo fazer do seu jeito. E ele está dizendo, na minha terra tem rio melhor, lá eu tenho uma igreja melhor, tenho uma religião melhor, tenho tudo melhor. Mas Deus não falou para você fazer em Farpar, Deus falou para você fazer no Jordão. Então não é se eu tenho algo que eu suponho que seja melhor, é se eu tenho suficiente humildade para fazer do jeito que Deus mandou. Às vezes eu quero que um doutor me explique, mas às vezes é uma escrava que vai me explicar. Às vezes é uma pessoa de simplicidade tal, que eu nem julgo que essa pessoa tenha qualquer conhecimento relevante, mas o Espírito Santo guia, e de repente é aquele momento, naquela hora, que aquela palavra vai fazer a diferença. É aquela oração daquela pessoa que vai transformar o caminho. E Deus botou aquela pessoa no seu caminho porque tinha uma bênção para te dar através daquela pessoa. Mas você rejeita a pessoa. Quando você rejeitou a pessoa, você rejeitou o processo de Deus. E depois você vai reclamar com Deus, vai ser mais ou menos como aquele indivíduo que estava morrendo afogado. Uma enchente desgraçada, o cara está morrendo afogado. Aí, Senhor, eu sou teu servo, manda um socorro para mim, Senhor, que eu sou teu servo, livra-me, Senhor. Aí aparece um camarada com um barco e diz assim: entra fulano, pula aqui, vamos que eu vou te salvar. Não, eu estou aqui, estou confiante em Deus, e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Aí o cara foi com o barco embora e ele ficou lá, orando. Aí chegou outro com helicóptero: rapaz, vim aqui te resgatar. Não preciso de helicóptero, porque eu orei ao Senhor, o Senhor, ele sabe que eu sou servo dele, e na hora certa ele vai me resgatar. Aí a água vai subindo, ele vai morrendo afogado, e diz: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Disse: meu filho, não te abandonei. Eu mandei um barco, você achou que não devia usar. Mandei um helicóptero, você não quis usar. E agora, na última hora, você quer que eu faça o quê, se você tem um coração duro e resiste às soluções que eu lhe apresento? Às vezes é assim na vida. Deus apresenta soluções, situações, aparentemente muito simples e muito diferentes da nossa crença, ou daquilo que a gente acha. Mas Deus, Ele está trabalhando. Trabalha no turno da noite, trabalha na madrugada, trabalha durante o dia, trabalha no alvorecer, vai trabalhando. E às vezes acontecem coisas inesperadas, e é a mão de Deus cuidando, e a gente não percebe. Mas é importante que a gente veja que os rios que o Senhor nos mandou entrar não são os rios de Damasco, são os rios do Jordão, lá de Israel, né? Então e não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha só, eu não poderia me lavar nos meus rios lá? Para que eu preciso desse Jordão se eu tenho um rio melhor? Aí foi embora, desanimado, abandonou o processo de Deus, abandonou a palavra profética, abandonou a instrução do Senhor, e foi, por conta da sua própria compreensão, fazer diferente. Ele foi fazer do jeito que ele achava que devia ser, e não do jeito que Deus achava que devia ser. Olha o que acontece com ele, quer ver? Olha como Deus é misericordioso. E aqui é para você ver a misericórdia de Deus. São a causa de não sermos
consumidos. Foi por isso que ele não foi consumido, por causa da misericórdia de Deus. Então chegaram a ele os seus servos, seus empregados, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura o senhor não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Agora Deus vai usar os servos, usou a escrava lá, agora vai usar os servos para quebrar o coração do general. Então está lá olhando para eles assim: meu senhor, tem paciência. Se o profeta mandasse o senhor subir a escada da penha de joelhos, o senhor não ia subir. Se ele mandasse o senhor pular, não sei o que, você não ia fazer, uma coisa difícil, complicada. Ele só falou para o senhor mergulhar lá onde o profeta falou. Só isso. Nós já estamos aqui. Já entramos na chuva, já molhamos, estamos aqui. Por que não fazer o que vem da parte de Deus para o senhor? O senhor não saiu lá do seu lugar, não veio aqui buscar a direção de Deus? E agora por que o senhor, com essa arrogância, vira as costas para Deus? Por quê? Aí, olha o que vai acontecer. Olha como Deus abençoa as pessoas. Verso 14, né? Então, verso 13, vamos ver lá no 13. Então chegaram eles, a ele os seus servos. Não, isso aí foi o que eu já expliquei, né? Agora o verso seguinte. Então, ele o que fez? Revisou a sua posição com base na palavra dos servos. Agora, imagine se esses servos chegasse para ele e falasse: é um desaforo muito grande esse profeta, esse povo daqui, o senhor não merece isso, o senhor é um general, vamos pegar nossas coisas, vamos embora, deixa esse povo aí para trás, que isso não vale a pena. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Arranja logo um grupo para se unir com a gente, para dizer que o outro está errado, que não, né? Ali o Espírito do Senhor fez algo de misericordioso. E o general então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, quando ele ajustou a vida dele ao projeto de Deus, ao propósito de Deus, as coisas começaram a acontecer conforme a promessa de Deus, não é? Palavra profética, palavra bíblica. Então, vamos lá para o verso 15. Olha o que vai acontecer. Então voltou ao homem de Deus. Então agora ele volta de lá purificado. Agora ele já experimentou a bênção. Agora ele já sabe o poder de Deus. Agora ele já está consciente. Então ele volta ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então agora ele já vai querer contribuir para o profeta, porque ele queria demonstrar a sua gratidão, porque ele diz: agora eu sei que a obra de Deus se realizou na minha vida, e agora sei que esta obra não é obra de um homem, é obra de Deus. O Deus de Israel é o único Deus. E agora ele quer dar um presente ao profeta, ele quer reconhecer o trabalho do profeta. Olha o que acontece, verso 16. Diz assim: porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então o profeta não quis receber nenhum agrado, nada, porque a obra era de Deus, e ele estava certo de que não tinha sido nenhuma intervenção dele, a não ser sinalizar qual era a obra de Deus. E ele não aceita aquele presente. Então olha o que Deus faz no coração do general. Veja só. E disse a Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao... Então, se o senhor não quer se espremer, me dê então 2 sacos de terra, que eu vou levar para fazer um local onde eu possa apresentar ao Senhor o meu sacrifício. Ou seja, quero uma terra de Israel para colocar lá do meu lado. Sabe por quê? Porque vai acontecer isso aqui, quer ver? Verso 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo,
quando meu senhor entrar na casa de Rinom, aí era o Deus dele lá, do Rinom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rinom, quando assim me encurvar na casa de Rinom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Então ele disse assim, eu vou voltar para lá, eu tenho lá um contexto geral. O meu rei, ele adora esse Rinom. Eu fazia parte desse cerimonial. Quando eu chegar lá, ele vai querer que eu ajoelhe com ele. Eu vou ter que fazer isso por conta da minha subordinação a ele. Mas eu quero que Deus me perdoe. Deus está fazendo isso. Vai ver o que acontece agora no verso seguinte. E ele lhe disse, vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Aí foi até que verso já... Quero ir até... Qual verso que eu disse que ia até o 19, né? Foi 19? Foi até o 19, foi? Foi. Então, aí o que o profeta disse? Você vai em paz. Por quê? Porque, na verdade, no final das contas, deixa eu ver aqui. O meu verso 19 diz, Eliseu disse, vai em paz, vai em paz. Nesse texto aí tem um acréscimo que eu não sei por que razão está aí, mas no meu texto aqui diz, vai em paz, não sei como diz aí no seu, vai em paz. Então o que Eliseu queria dizer? Deus fez uma obra na sua vida, você agora tem que ajustar a sua vida ao propósito de Deus, mas não crie uma situação que inviabilize o seu testemunho. Não crie uma situação que inviabilize a demonstração do poder de Deus na sua vida. Você tem que ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, eu fico pensando quantas vezes nós impedimos a obra de Deus na nossa vida por causa do nosso coração duro, por causa da nossa cabeça tomada por compreensões diferentes da palavra, diferente da liderança do Espírito. Então nós vamos tomando decisões, fazendo escolhas que nos afastam do propósito de Deus. Então nós temos que ter uma sensibilidade muito grande, temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente não faça nada que impeça a obra de Deus na nossa vida, que a gente saiba fazer do jeito de Deus. Mas é muito difícil. É muito difícil. Se fosse fácil, o caminho não era estreito. Se fosse fácil, o caminho era o largo. Mas para nós o caminho não é o largo, é o estreito. E é difícil caminhar por ele, mas é possível. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, vinde após mim e eu vou conduzir vocês. Eu vou liderar vocês, eu vou ensinar vocês. Jesus vai na frente, e Ele não vai nos guiar pelo caminho largo, Ele vai nos guiar pelo caminho estreito, e até mesmo diz a Bíblia, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, é a cura. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos espinhos, as nossas feridas, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Às vezes, quando você está num momento difícil, você ora a Deus para Deus abençoar a sua vida e resolver algo especial e difícil na sua vida. Às vezes lá do outro lado da cidade tem uma pessoa, às vezes um médico especial, às vezes uma pessoa que está lá pedindo a Deus que lhe dê capacitação para nas mãos de Deus ser um instrumento para abençoar a vida de pessoas que têm necessidades como a sua. Aí você não sabe como que Deus está movendo as peças para abençoar a sua vida. Portanto, não desanime nunca, não desista nunca. Seja uma pessoa comprometida com o propósito de Deus que há de se cumprir na sua vida. E a sua caminhada há de ser a demonstração do cuidado de Deus na sua vida, passo
a paz. E se algum dia a gente desviar, tem que fazer o que aquele homem fez. Ouça quem está do seu lado, ouça quem quer o seu bem, ouça quem quer ajudá-lo a andar no caminho do Senhor, ouça aquele que quer dar a você a oportunidade de ajustar-se tão poderosamente com Deus, que você possa ser como aquela menina, que transcende aquele que lhe feriu, seja como qual era a árvore do Oriente? Símbolo. Seja como símbolo que perfuma, sândalo, seja como sândalo que perfuma o machado que o fere. Quanto mais o machado fere o sândalo, mais o machado fica perfumado. Assim na vida, às vezes temos que ter a sensibilidade, porque Deus vai confundir as coisas loucas deste mundo, para refletir na nossa vida a sua graça, o seu poder, a sua glória. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu e tirou-me do fundo do poço. Interessante, não diz na Bíblia se alguém chegou lá com uma corda e jogou lá para... Ei, Davi, segura aí, vou te içar desse fundo de poço. Não sabemos como foi, mas a Bíblia diz que o Senhor o tirou do fundo do poço. Pode ser que tinha alguém lá com um camelo, amarrou a corda no camelo, puxa o Davi do fundo do poço. Isso significa que nós não podemos restringir a obra de Deus na nossa vida. E não podemos querer assumir a liderança daquilo que o Espírito de Deus está fazendo. Então temos que ser humildes, submissos, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. O Senhor em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém, meus irmãos?